Nós estamos há muito pouco tempo do arrebatamento da igreja. Eu gosto de acompanhar o Lamartine Pozzella, um pastor batista, que também ele compartilha a mesma visão escatológica que eu tenho. E esse sermão, esse estudo é dele. E eu então quero aqui deixar claro que o estudo é dele, e eu creio que será dessa forma, mas aqui dá o crédito que ele merece como aquele que organizou o estudo. Ele vai começar uma série de mensagens novamente no seu canal sobre a revelação do mistério do Apocalipse. Eu já vou te explicar isso aqui. Claro que a revelação do Apocalipse parece um pouco redundante, porque Apocalipse significa revelação, certo? Mas, explicado isso, eu quero começar usando o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo de número 13. Texto esse que nós estudamos na quinta-feira, na live feita lá na minha casa, e já tem mais de 1.600 visualizações. Muito obrigado por você que assistiu e vai assistir. Então, embasado nesse texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo 13, onde Paulo, ele vai responder algumas perguntas que estavam sendo feitas para ele, porque a igreja da época de Paulo acreditava que Jesus iria voltar muito breve e que eles não veriam a morte, mas sim seriam arrebatados. Mas alguns estavam morrendo por causa da perseguição. Então eles começam a indagar a Paulo, por quê? Ou o que vai acontecer com os nossos irmãos que já morreram? Se eles já morreram, como é que fica a questão do arrebatamento da igreja, ou da volta de Jesus? Como é que eles vão se encontrar com Jesus? E Paulo, então, escreve essa carta à igreja de Tessalônica, e no capítulo 4 ele tira essas dúvidas, ele explica. Então, o primeiro ponto da mensagem é que Paulo responde essas perguntas. Esse é o primeiro ponto. Aí a gente vai ler os textos. Eu já vou deixar claro aqui, agora são 8 horas, e geralmente nós prezamos muito pelo horário. Mas como está sendo transmitido, e você pode desligar aí a sua televisão quando você quiser, então hoje eu vou pregar. Amém? Hoje eu vou pregar, eu estou brincando, Eu estou brincando. Vamos terminar no horário. Mas é interessante, você está na sua casa, se você não quiser mais ouvir, você pode desligar o seu aparelho, o seu celular, a sua televisão. É claro que você não vai fazer isso, mas o controle está nas suas mãos hoje, e se todo mundo desligar, eu vou ficar aqui falando só para a Denise e para o Adriano. Mas vamos lá. Paulo responde essas perguntas, e para isso a gente vai ler o texto, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo 13, que diz assim, ele respondendo à pergunta dos irmãos de Tessalônica: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Olha só que interessante isso que Paulo está falando aqui. Ele diz para a igreja que ele não quer que a igreja, que os irmãos sejam ignorantes a respeito daqueles que estão dormindo. Entendendo aqui que dormindo é uma referência ao corpo que está morto, inativo, na terra, no pó. Mas o espírito, ele está com o Senhor, ou a alma, ou a pessoa está com o Senhor, mas o corpo dorme, porque muitas pessoas acreditam, embasado nesse versículo apenas, que quando a pessoa morre, ela deixa de existir, é um sono profundo, e ela só volta a ter consciência, ou voltará a ter consciência na ressurreição do último dia. A Bíblia não ensina isso, a Bíblia não ensina o sono da alma. A gente vai entender isso aqui em alguns versículos mais para frente. Então Paulo continua no versículo 14, ele diz: pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Aqueles que estão no céu, aqueles que estão com o Senhor, eles virão com o Senhor. Jesus os trará na sua companhia. E como será isso? Antes, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8, Paulo ele vai dizer algo muito interessante para provar que aqueles que morreram estão conscientes.
Paulo diz assim: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. O que Paulo está falando aqui? Ele está dizendo, ó, eu tenho tanta confiança, eu tenho tanta certeza de que o Senhor me espera, certeza do céu, da vida eterna, que é a vida após a morte, até porque Paulo teve um arrebatamento, ele viu o céu. Ele diz, eu tenho tanta certeza que para mim é melhor morrer. Para mim é melhor partir, deixar esse corpo e habitar com o Senhor. Agora me diga, se houvesse o sono da alma, Paulo iria falar isso? Ele poderia dizer assim, é melhor partir e estar dormindo até a ressurreição do último dia. Não é isso que ele diz. Ele diz que é melhor partir e estar com o Senhor. Então, a expressão aqueles que dormem, essa expressão é para o corpo, mas aqueles que morreram estão conscientes na presença de Jesus no céu, aguardando então a ressurreição que acontecerá, a ressurreição da igreja, no dia do arrebatamento da igreja. Então, Paulo responde essa pergunta para os irmãos de Tessalônica, dizendo que aqueles que morreram, eles voltarão com Jesus no dia do arrebatamento da igreja. A segunda pergunta que Paulo, ou o segundo ponto aqui do sermão, é que Paulo estabelece o cronograma do arrebatamento. Isso é muito interessante. Como isso acontece? Vamos lá. O versículo 15 diz assim, acompanhe aí por favor, deve estar na tela. Ora, ainda vos declaramos, ou seja, estou continuando, vamos lá, continuando o estudo com vocês, a carta para vocês. Por palavra do Senhor, isto é, nós, Paulo está incluso, os vivos, porque ele aguardava a volta de Jesus ainda, os que ficarmos até a vinda do Senhor, por quê? Porque alguns vão morrer, de modo algum precederemos os que dormem. Olha que interessante. Verso 16. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 17. Depois, nós, os vivos, no caso hoje Paulo está morto já, mas ele esperava a volta de Jesus enquanto ele estava vivo. Nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, com os mortos que ressuscitaram, ou que vão ressuscitar, entre as nuvens, ou seja, nas regiões celestiais, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Qual é a cronologia ou cronograma que Paulo estabelece do arrebatamento? Primeiro, Cristo descerá dos céus. Amém? Cristo descerá dos céus. Ele virá, ele deixará o trono à direita do Pai, e ele virá até as nuvens, as regiões celestiais, ele descerá, e ali então, ele trará consigo a alma, o espírito dos mortos, que estão no paraíso, com ele virá com os anjos até as nuvens, e, segundo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A alma ou espírito do morto se unirá ao seu corpo novamente, e esse corpo será glorificado e será perfeito como o corpo que Jesus recebeu. E terceiro, dentro do cronograma que Paulo estabelece para o arrebatamento, depois que isso acontecer, que os mortos ressuscitarem, voltarem ao corpo, estiverem na nuvem ou nos ares com o Senhor, depois os vivos serão arrebatados. Aí entra nós. Paulo diz nós, mas como ele já está morto, eu digo nós. Se Jesus arrebatar a igreja hoje, ou enquanto eu estiver vivo, depois nós, os vivos, seremos arrebatados, seremos tirados. Aí a gente vai entender o significado dessa palavra arrebatamento no próximo slide. No grego, a palavra é harpazo. E a tradução dessa expressão é pegar, levar pela força, arrebatar, agarrar, reivindicar para si mesmo, ansiosamente, arrebatar.
Esse é o significado da expressão no grego harpazo, que é traduzido por arrebatamento. E essa expressão, ela aparece em outros textos na Bíblia. Lá em Atos, no capítulo 8, versículo 39, quando Filipe, ele batiza o eunuco, diz assim: quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou, harpazo, arrebatou Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Você conhece a história? O eunuco estava na carruagem, lendo Isaías 53, o Espírito Santo conduziu Filipe até ao lado daquela carruagem, acompanhou a carruagem, e então ele perguntou para o eunuco: você entende o que você lê? Ele disse: como eu posso entender se ninguém me explica? Então ele entrou na carruagem, Filipe explicou que Isaías 53 é uma profecia 700 anos antes do nascimento do Messias, que estava falando sobre a necessidade do Messias morrer pelos nossos pecados. Foi moído, transpassado pelas nossas transgressões, e depois que eles pararam em um determinado lugar, o eunuco, ele creu na mensagem de que Jesus era o Messias, já havia morrido e ressuscitado. Ele disse: eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? Filipe então disse: nada, se você crê de todo o coração. Então ele foi batizado, e quando Filipe o batizou, o Espírito o transladou, o arrebatou dali, e o eunuco não o viu mais. Em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 2, diz assim, Paulo falando: conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Paulo está falando dele mesmo aqui. Diz que essa pessoa foi arrebatada, foi levada. Ele não sabe se no espírito, se no corpo, ele não sabe. Mas a palavra aqui é a mesma. Ele foi levado, e ele continua. Verso 3. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Então Paulo foi arrebatado. Nós não podemos confundir, dentro da corrente que eu defendo e acredito, confundir o arrebatamento da igreja, a vinda de Jesus até as nuvens para arrebatar a igreja. Será um rapto. Ele não virá até a terra, ele não vai colocar os pés na terra, ele virá até os ares. É esse texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, ele é clássico para o arrebatamento. Por que esse texto não fala da vinda em glória de Jesus, quando ele virá estabelecer o reino milenar na terra? Porque ele vem até as nuvens, ponto. Ali termina, não diz que ele dali vem para a terra. Esse é o arrebatamento da igreja. Esse é o rapto da igreja. Jesus vem até as nuvens para arrebatar a sua noiva, para tirar a sua noiva, para levar a sua noiva. E então, o que é a segunda vinda de Jesus? A vinda em glória dele é outra coisa. A vinda em glória de Jesus, ele virá e ele vai colocar os seus pés sobre a terra. Lá em Zacarias, capítulo 14, versículo 4, diz assim: naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Esse texto de Zacarias fala sobre a vinda em glória de Jesus. Aqui ele vem para vencer o anticristo e para reinar. Então a segunda vinda de Cristo será em duas fases. A primeira para arrebatar a igreja nos ares, ele não vem até a terra, e depois de 7 anos, ele vem com a igreja para estabelecer o reino milenar na terra e para vencer o anticristo, então, estabelecer o reino milenar na terra. Então, querido, não confunda o arrebatamento da igreja com a vinda de Jesus em glória. Paulo, então, estabelecendo o cronograma do arrebatamento, ele fala sobre os nossos corpos serão transformados. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50, diz assim, Paulo vai explicar agora nessa carta a necessidade da transformação do nosso corpo.
Nosso corpo, ele é caído, ele é pecaminoso, ele é frágil, ele não pode herdar a eternidade. Por isso, Paulo diz assim, quando escreve aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 50. Ele diz, isso, ou isto, afirmo, irmãos, que a carne e o sangue, esse corpo aqui, não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Ou seja, esse corpo corrupto, que apodrece, que morre, não pode herdar a incorrupção. Aí ele continua no verso 51. Eis que vos digo um mistério. Como vai acontecer essa transformação do corpo corruptível para um corpo incorruptível? Ele diz assim, nem todos dormiremos, mas transformados seremos, todos os que creem. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. E ele continua, verso 53, porque é necessário que este corpo corruptível, que morre, que apodrece, que está ficando velho, que está morrendo, se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal, esse corpo, se revista da imortalidade. E ele continua, e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Aleluia. Se você está na sua casa assistindo, você pode dizer amém. Você pode dizer aleluia. Porque no dia do arrebatamento, os nossos corpos serão transformados para que nós então possamos herdar a eternidade. Porque esse corpo que morre não pode entrar no céu que é eterno. Então ele precisa ser revestido de eternidade, assim como o corpo do Messias. Então nós estaremos para sempre com ele. Glória a Deus. Louvado seja o bendito nome de Jesus. E o verso 55 diz, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A morte será vencida pela vitória dos filhos de Deus. E o terceiro ponto da mensagem é que a pergunta, né, que todo mundo faz, quando acontecerá o arrebatamento? Resposta, não sei. Sinceramente não sei. Aquele dia e hora ninguém sabe, ninguém pode marcar o arrebatamento da igreja, mas porém a gente pode pensar. Tem três visões que estudam escatologia, três correntes que estudam o arrebatamento da igreja, tá? Dentro do pré-milenismo, que é a corrente que eu defendo, dentro dessa corrente existe três divisões, que elas se embasam na tribulação, no período de 7 anos. E a primeira visão é a pré-tribulacionista, que é a que eu creio, que o arrebatamento acontece antes da grande tribulação. A segunda é a visão ou meso-tribulacionista, que acredita que o arrebatamento acontece no meio dos 7 anos da grande tribulação. E a terceira visão pós-tribulacionista, que acredita que o arrebatamento acontece no final da grande tribulação. Respeito todos que defendem as posições meso-tribulacionista, pós-tribulacionista, mas eu não consigo me enquadrar de outra forma nas Escrituras, eu não vejo de outra forma a não ser o arrebatamento da igreja acontecendo antes da grande tribulação. Para isso, para você entender isso, você precisa entender qual é o propósito da tribulação. Se você não entender aqui no quarto ponto qual é o propósito da tribulação, você vai acabar sendo meso-tribulacionista ou pós-tribulacionista. Eu tenho muitos amigos que defendem essa posição, e eu disse, os respeito, mas tomara que eles estejam errados. E eu certo, porque seremos tirados dessa terra antes da tribulação, que será um período terrível, aterrorizante.
Se você acha que o cenário que nós estamos vivendo, ele é um cenário assustador, aí 3 dias, 4 dias recluso na sua casa, isso não é nem 1% do que vai acontecer na grande tribulação. Estamos perto da grande tribulação? Eu acredito que sim. Essa calamidade que está assolando aí o nosso planeta é um sinal, sem dúvida, é um sinal. A gente vai conseguir vencer essa pandemia? Deus ajude que sim, eu não sei, estou orando para isso. O mundo vai voltar ao normal? Eu oro para isso, mas eu não sei, eu não posso afirmar. Mas oramos para isso, cremos que sim. Mas não pode ser já o início de tudo isso? Não podemos estar aí há horas, dias, semanas do arrebatamento da igreja? Sim, claro, o arrebatamento da igreja pode acontecer a qualquer momento. A questão é, quando chegarmos no final dessa mensagem, o apelo que eu quero fazer para você e para mim, eu estou pronto? Eu estou preparado? Mas voltando para cá, qual é o propósito da grande tribulação? O propósito da grande tribulação são dois propósitos. Primeiro, levar Israel ao arrependimento, é chamado de a angústia de Jacó, a grande tribulação. Por que a angústia de Jacó? Porque é o período em que Deus vai voltar a tratar com Israel para levá-los ao arrependimento. Israel não recebeu o Messias como nação. O povo de Israel não crê em Jesus como Messias, não receberam Jesus como Messias. Então, a partir daquele momento em que Israel recusou o Messias, João capítulo 1, versículo 12, diz que ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam, e deu o poder, então, a todos aqueles que receberem, de se tornarem filhos de Deus. Por causa da recusa de Israel em receber Jesus como Messias, então a salvação é aberta para todos os povos, para os gentios, que nós chamamos de a dispensação da graça. E esse período já dura 2000 anos. Quando a igreja for arrebatada, quando alcançar a plenitude dos gentios, está escrito lá em Romanos, quando a plenitude dos gentios forem alcançada, ou for alcançada, o número de gentios eleitos forem alcançados, o último gentio eleito for salvo, então a igreja estará pronta para ser arrebatada, e Deus volta a sua atenção para os judeus, e esse tempo é o tempo da grande tribulação, chamado na Bíblia, no Antigo Testamento, de a angústia de Jacó. Então a grande tribulação não é para a igreja, a grande tribulação é para Israel. Esse é o primeiro propósito da tribulação. O segundo propósito da tribulação é o juízo de Deus sendo derramado sobre a humanidade. Porque o período de 7 anos da grande tribulação será um período de juízo intenso de Deus sobre a humanidade. Nós vemos ali no início do livro do Apocalipse, a partir do capítulo 6, capítulo 5, capítulo 6, os cavalos quando aparecem, o cavalo branco, o cavalo preto, o cavalo vermelho, depois o preto, e o cavalo amarelo, ou verde, no original a palavra é verde, e na sequência então, na abertura do 5º selo, porque o primeiro selo sai um cavalo branco, o segundo selo um cavalo vermelho, não vou compartilhar o significado deles, porque não tem tempo. O terceiro selo, o cavalo preto, e o quarto selo, o cavalo amarelo ou verde. O 5º selo, o 6º selo, e no 7º selo, começa então uma sequência de trombetas, de 7 trombetas, e quando cada uma delas são tocadas, juízos de Deus são derramados sobre a humanidade, e na 7ª trombeta, uma série de 7 taças, como o derradeiro juízo de Deus é derramado sobre a humanidade, e o juízo de Deus então é derramado sobre todos aqueles que recusaram a salvação em Jesus Cristo. Então o propósito da grande tribulação são 2: levar Israel ao arrependimento, e segundo, Deus derramando o juízo dele sobre a humanidade, todos aqueles que recusaram deliberadamente de crer em Deus e na salvação que ele estabeleceu através do seu Filho, o Messias, Jesus Cristo. No Apocalipse, no capítulo 4, versículo 1, está escrito assim: a partir daqui a igreja não aparece mais, tá? É por isso que
embasado nas 7 festas de Israel, embasado na 70ª semana de Daniel, e embasado no Apocalipse, porque a igreja, a partir do capítulo 4, não aparece mais. Eu acredito que a igreja não estará na grande tribulação. Esse texto diz assim: depois dessas coisas, olhei. Depois dessas coisas, o quê? Depois do capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. João, ele diz assim, depois disso, depois do período da igreja, porque cada uma das 7 igrejas simbolizam o período da igreja na terra, acreditamos assim. Cada uma das 7 igrejas simboliza uma fase do cristianismo, da dispensação da graça, da dispensação da igreja nesses 2000 anos. Então ele diz aqui, depois dessas coisas, depois do capítulo 1, 2 e 3, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Esse texto, ele pode, eu acredito que está, falando do harpazo, do arrebatamento da igreja. Porque a partir daqui, João vê o céu aberto, ele vê uma porta aberta no céu, e o chamado, sobe para cá, porque eu vou te mostrar o que deve acontecer depois dessas coisas. A partir dali a igreja não aparece mais. Só lá no final, no capítulo 19, quando Jesus então volta com milhares dos seus santos. Apocalipse capítulo 3, versículo 10 diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo, ou o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Nesse texto, para a igreja fiel, aqueles que realmente são de Jesus, aqueles que nasceram de novo, aqueles que não são joio, aqueles que são trigo, aqueles que não são bodes, são ovelhas, porque nem todos que estão dentro da comunidade de fé fazem parte do corpo místico de Jesus Cristo, nem todos. Aqueles que são simpatizantes, aqueles que acham bonito, aqueles que gostam do louvor, aqueles que gostam do contexto da comunidade, mas nunca nasceram de novo. Então, essa promessa é para a igreja fiel, a igreja que nasceu de novo, a noiva de Cristo. A promessa é: vou guardar, porque vocês guardaram a palavra da minha perseverança, eu também guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então a promessa aqui é de livramento para o povo de Deus. A promessa aqui é de livramento para o povo de Deus do período da grande tribulação. 2 Pedro capítulo 2 e o versículo 4 diz assim: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé. Olha só, preservou Noé, o pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Deus preservou Noé. A arca que foi construída por Noé salvou a sua família. Então Deus livrou Noé da provação daquela época. Versículo 6. E reduzindo as cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-as a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. O juízo de Deus veio sobre Sodoma e Gomorra, mas Deus livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Deus tirou Ló de lá. O juízo só veio sobre Sodoma e Gomorra quando Ló saiu de lá, quando os anjos tiraram Ló de lá. O juízo não veio antes. O juízo não poderia atingir Ló e sua família, porque Ló era justo. E continua no verso 8: porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, em Sodoma e Gomorra, atormentava a sua alma justa cada dia, por causa das obras iníquas daqueles.
Verso 9. E porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar debaixo do castigo os injustos para o dia do juízo. A igreja do Senhor é piedosa, a igreja do Senhor é santa, a igreja do Senhor é lavada, é remida pelo sangue de Jesus. Então ela não pode receber o juízo da grande tribulação. Não porque ela mereça pelas suas obras, mas porque ela é justificada, santa e perfeita aos olhos do Pai. Então nós não passaremos pelo período da grande tribulação. Quinto ponto, e vou para o final. Como o arrebatamento afeta as nossas vidas? Precisamos pensar nisso. De que forma o saber do arrebatamento, ele afeta a sua vida? De que forma essa informação, ela afeta a sua vida? De que forma esse ensinamento pode mexer com você? Vamos aprender. Primeiro, Paulo fala da bendita esperança. Paulo está falando sobre o desejo dos crentes, a bendita esperança. Qual é a bendita esperança da igreja de Jesus? A bendita esperança da igreja de Jesus é a volta de Jesus, é a eternidade, é o céu. O que é que te traz esperança? O que é que motiva você? Quando olhamos para o mundo hoje, essa pandemia, simplesmente as pessoas não saem de casa. As pessoas estão atônitas, estão apavoradas. Pessoas que estavam preparadas para casar, cancelaram o casamento. Investidores que estavam prontos para investir, cancelaram o investimento. Pessoas que estavam prontas para fechar um negócio da sua casa nova, pararam. Pessoas que estavam prontas para comprar um carro novo, pararam. Pessoas que estavam com viagens marcadas, cancelaram. Por quê? Porque de repente o mundo foi assolado por uma pandemia e fez com que todos se fechassem dentro das suas casas para a segurança própria. Então qual é a esperança dessa vida? Qual é a esperança? Qual é a sua esperança? Quantas pessoas estão morrendo, quantas pessoas estão perdendo a sua esperança, porque está nessa vida a sua esperança. Mas o arrebatamento nos afeta de tal forma, afeta as nossas vidas, porque Ele é a nossa bendita esperança. A minha esperança não está no dinheiro, no carro, na casa, na saúde que eu possa ter, na minha esposa, nas minhas filhas, apesar de amá-las. A minha esperança, ela deve estar em Jesus Cristo e na sua volta. A minha esperança, ela deve estar no céu e na eternidade de glória reservada para mim e para todos aqueles que confiam no Senhor. Aonde está a sua esperança? Você que está aí me assistindo, você que está me acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, estamos aqui ao vivo pregando para você, e eu sei que Deus está falando com você neste momento. Aonde está a sua esperança? Se essa pandemia chegar na sua casa, na sua família, e você morrer, se um ente querido seu morrer, aonde está a sua esperança? Tito, quando Paulo escreve a Tito, seu discípulo, no capítulo 2, verso 13, ele diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Essa é a nossa bendita esperança. Amém? Segundo, como o arrebatamento afeta nossas vidas, Paulo fala da iminência do arrebatamento. O que é isso? Ele pode acontecer a qualquer momento. Texto que já li lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25, capítulo 15, versículo 52, diz assim: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. O que é essa última trombeta? Não é a última trombeta da série de 7 do Apocalipse. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. O que significa essa última trombeta? Olha só, segundo Lamartine Pozzella, e eu acredito nessa possibilidade, haviam 3 toques de trombetas que moviam o acampamento de um exército naquela época.
O primeiro toque era um comando para que eles então desarmassem as suas cabanas, as suas barracas, para que pudessem estar prontos para a partida. Ok? E o que isso pode me ensinar? Que assim como o povo de Israel no dia da Páscoa, eles deveriam comer a Páscoa já prontos para viajar, nós devemos nos desprender de todas as coisas dessa vida. Devemos nos desprender dos bens materiais, devemos nos desprender de tudo aquilo que nos atrai, de tudo aquilo que nos faz amar este mundo e querer ficar aqui. Devemos desarmar a cabana e estarmos prontos para... Aí vem o segundo toque da trombeta, para movimentar o exército. O segundo toque para que entrassem em posição de sentido, faziam filas. É para a gente ficar esperto, ficar atento. Quanto tempo você acha que falta? Eu estava fazendo a live quinta-feira lá em casa, e algumas pessoas disseram assim, 20 anos, 30 anos, 50. Não, eu não acredito. Eu não acredito. Quando Jesus falou aos discípulos sobre a figueira florescendo e a geração que não passaria sem antes ver aquelas coisas acontecerem, o sermão profético de Jesus, aquelas coisas acontecerem. E essa também é uma interpretação, um tanto quanto especulativa, mas pode realmente ser essa a interpretação. Israel é a figueira, Israel floresceu em 48, voltou a ser uma nação quando ninguém acreditava que isso ia acontecer. Isso mudou a história do mundo naquela época, em 1948. E a Bíblia diz que uma geração, no Salmo 90, é 70, 80 anos. Partindo dos 70, se esse é o tempo de uma geração, 1948, 70 anos nós estaríamos em 2018, já não estamos mais, estamos em 2020. Se levarmos em conta 80 anos de uma geração, é só nós colocarmos mais 10 anos, estaríamos em 2028. 7 anos de tribulação. Está marcando data, pastor, longe de mim. Eu estou tentando chamar a sua atenção. Estou tentando chamar a sua atenção para a brevidade, a iminência do arrebatamento da igreja. E o terceiro toque, que é o último então, a última trombeta era o comando para começarem a marchar para fora do acampamento, seguindo a direção do comandante do exército. Então, o toque da última trombeta é o sinal para subirmos, é o sinal para a glorificação do nosso corpo, é o sinal para a ressurreição daqueles que estão aguardando no Senhor. O toque da última trombeta, a igreja ouvirá. O toque da última trombeta, os salvos, os que fazem parte do corpo do Messias ouvirão, e então serão arrebatados dessa terra, serão tirados dessa terra. Essa é a interpretação, essa é a compreensão mais aceita no Brasil. A maior parte dos cristãos do Brasil, cristãos americanos, e eu posso dizer do mundo, acreditam, a maior parte dos teólogos acreditam no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. E a grande tribulação, o que vai acontecer? Abalo na economia, epidemias e pandemias, guerras, derramamento de sangue. É isso que aguarda a grande tribulação, nesse período de pandemia que nós estamos vivendo. Eu quero chamar a sua atenção, já partindo para o encerramento, chamar a sua atenção para a brevidade da volta de Jesus. Eu sei que há muitas coisas que nos atraem nessa vida, muitas coisas boas, coisas prazerosas e lícitas. Porque não é só o que é ilícito que dá prazer, tem coisas lícitas que nos trazem muito prazer, mas diante do cenário que estamos vivendo, percebemos que a nossa vida não está no nosso controle, que a nossa história não está no nosso controle, que nós não temos controle sobre o ar, nós não temos controle sobre um vírus que nós não conseguimos enxergar, nós não temos controle sobre a nossa saúde, nós não temos controle sobre absolutamente nada. Se você é a igreja, se você é salvo, você deve anelar, desejar a volta de Jesus.
Eu sei que esse é um assunto muito pouco falado nas igrejas, eu sei que esse é um assunto evitado por muitas igrejas, e eu não julgo de forma alguma, mas eu me sinto na obrigação de hoje, diante do cenário que estamos vivendo, trazer essa mensagem para você. Jesus breve vem. O arrebatamento da igreja está muito perto de acontecer. Pode acontecer agora, podemos ser raptados agora, mas há muitos que não estão atentos para isso. Há muitos cristãos que estão vivendo uma vida de qualquer maneira, uma vida sem compromisso com Jesus, uma vida sem intimidade com Jesus. Essas pessoas subirão, pastor? Eu não sei. Eu sei que a igreja subirá, e para isso você precisa fazer parte da igreja. Para isso você precisa ser um discípulo de Jesus. Para isso você precisa nascer de novo e viver uma vida piedosa que agrada ao nosso Senhor. A grande tribulação chegará, abalo econômico. Agora, uma curiosidade. Eu falei domingo passado sobre o ciclo vicioso. Um exemplo. Quando é que você muda a sua alimentação e começa a se alimentar de maneira mais saudável? Quando é que você sai do sedentarismo e muda o seu estilo de vida para fazer exercícios físicos? A maior parte das pessoas só fazem isso quando tem um infarto, um ataque do coração. Porque o ataque do coração quebra o ciclo vicioso da pessoa. Então ela pode, a partir dali, se ela não morrer, começar um outro ciclo, um ciclo novo, uma nova ordem. Aquela ordem viciosa foi quebrada. E agora ela pode, então, por causa do susto, por causa da quebra do sistema, ela pode começar uma nova ordem, um novo ciclo. Agora come melhor, agora sai do sedentarismo, agora faz exercícios físicos. O coronavírus, se essa situação se estender por mais 15 dias, é o suficiente para quebrar a economia de qualquer país. Se essa situação ela continuar por mais 30 dias, o sistema já quebrou. O ciclo vicioso do sistema já quebrou. Lembra daquela frase que eu sempre falo aqui? Por que você trabalha? Você trabalha para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro para quê? Ganhar dinheiro principalmente para comprar comida. Porque você deixa de comprar roupa para comprar comida. Comer para quê? Para ficar forte. Ficar forte para quê? Para trabalhar. Trabalhar para quê? Para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro para quê? Para você comprar comida. Comprar comida para quê? Para você comer e ficar forte. Ficar forte para quê? Para você poder trabalhar. Isso é um ciclo vicioso. Quebrou. Quebrou. Porque a partir de segunda-feira serão mínimos os estabelecimentos abertos. As pessoas pararam. Quebrou o sistema. 15, 20, 30 dias quebra qualquer economia de qualquer país. Agora, é possível começar uma nova ordem, um novo sistema, uma nova ordem mundial. O livro do Apocalipse fala sobre a marca da besta, o sistema de controle, o chip, não sei, pode ser uma só moeda, acabar com o papel, moeda virtual, criptomoeda. Eu sei que são poucas as pessoas que falam sobre isso, e eu vou ser criticado porque eu estou falando sobre isso, por muitos pastores, eu vou ser criticado por muitas igrejas porque eu estou falando isso, mas eu preciso te falar. Eu preciso te falar. O sistema está sendo quebrado. Para quê? Talvez para o estabelecimento de uma nova ordem mundial. Um só governante, alguém que vem com a solução mágica do problema. Estabelece então uma nova ordem. Uma redistribuição de renda, porque é isso que o mundo vai precisar. As pessoas que não são fichadas, que trabalham por conta, não estão trabalhando, daqui a 30 dias não terão dinheiro para comprar comida. Aí vem alguém com a solução do problema, a redistribuição da renda, que está centralizada na mão de poucos, um sistema de controle para que todos possam ter para comer, e só que para isso você terá que fazer parte do sistema, você terá que aceitar a marca desse líder mundial que vai aparecer para restabelecer o sistema, uma nova ordem mundial. Isso pode acontecer agora? Pode. Pode não acontecer? Pode não acontecer. Mas o caminho é esse. O caminho é esse. E se a corrente que eu defendo, pré-milenista,
pré-tribulacionista está correta, a igreja será arrebatada antes desse tempo. Então fique esperto, porque isso pode acontecer a qualquer momento. Essa é a mensagem que eu deixo para você nessa noite. E se você está aí na sua casa assistindo, pelo YouTube, pelo Facebook, eu peço para você, feche seus olhos e curva a sua cabeça. Se você está ouvindo essa mensagem e você precisa se consertar, tomar uma posição na sua vida diante de Jesus, e eu sou o primeiro a fazer isso, porque eu preciso disso todo dia. Faça isso onde você está. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Comece a falar com Jesus. Confesse para Ele os seus pecados. Se você não aceitou Jesus como teu Salvador, essa expressão aceitar Jesus como Salvador, eu sei que é Jesus que nos aceita, mas você toma a sua decisão. Você quer seguir Jesus? Você quer ser um discípulo de Jesus? Você quer fazer parte da igreja? Você entende que nós estamos vivendo num momento crucial da história? Feche seus olhos, curva a sua cabeça, entregue a sua vida para Jesus. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Fale com Deus onde você está. Fale com o Pai. Liga para Ele, Abba. Você tem acesso a Ele através de Jesus. Ele é seu Pai. Pai bondoso e justo, misericordioso, amoroso, mas justo. A tua palavra diz que o Senhor também se ira. E eu sei que essa mensagem ela não é muito aceita porque não massageia o ego da gente. Mas a tua palavra diz que o Senhor também se ira. E que a ira do Senhor, quando ela chega ao nível de transbordar o cálice, o Senhor derrama a sua ira. Pai, eu não sei há quanto tempo estamos do arrebatamento da igreja. Eu não sei há quanto tempo estamos do início da grande tribulação. Mas eu acredito que estamos muito, Senhor, muito perto. E muitas vezes, Senhor, diante de uma situação dessa, nos falta fé. Bate a incredulidade e perguntamos, será que tudo isso é verdade? Como aquele homem que chegou diante do Senhor Jesus, clamando pelo seu filho. E o Senhor perguntou a ele se ele cria. Ele disse, sim, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Senhor, crer é uma decisão. É uma decisão. Não é sentimento, não é arrepio, não é pulo, não é grito, não é alegria, nem tristeza. A fé é uma decisão interna. A fé também não é racional, ela é transcendental. É um dom. É uma certeza inabalável, Senhor. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Perdoa, Pai, os pecados da nação brasileira. Perdoa os pecados da Tua igreja, Senhor. Os pecados cotidianos, costumeiros, os pecadinhos de estimação que nós temos. Sabemos que não merecemos, Senhor, ser livrados desse período de tribulação, mas seremos porque o Pai nos vê justos, santos e perfeitos, como vê o próprio Filho Jesus. Por isso seremos livrados, não pelos nossos méritos, mas porque o Senhor nos remiu e nos justificou. Pai, eu quero orar por cada pessoa que está com dúvida, assistindo o Senhor através do Facebook, através do YouTube, que estão lutando contra a incredulidade. Que o Senhor dê a cada um deles o dom da fé, Senhor. Dê a eles a capacidade de crer. Dê a eles, Senhor, o desejo de se arrependerem, de se consertarem. Senhor, que haja um avivamento, uma conversão em massa, Senhor, Tenente Portela, no Rio Grande do Sul e no Brasil, antes do arrebatamento da igreja, para que muitos ainda possam fazer parte, Senhor. Pai querido, eu te louvo, eu oro no nome de Jesus,
pelo hospital da cidade de Tenente Portela, eu oro pela administração do hospital, eu oro pelos profissionais, os médicos, enfermeiros, os funcionários, e a nível de Brasil, Senhor, e a nível de mundo, a Itália, a Espanha, China, aonde esse vírus chegou, Senhor, e tem assolado tantas pessoas, eu oro por tudo aquilo que as pessoas precisam para vencer este momento, mas principalmente para que haja salvação e conversão na vida das pessoas, porque breve a ira do Senhor virá sobre essa humanidade ímpia, corrupta e morta espiritualmente. Mas até que esse dia chegue, Senhor, que o Senhor continue a salvar aqueles que o Senhor escolheu e elegeu antes da fundação do mundo. Abençoe minha casa, minha família, abençoe o Adriano e abençoe a todos que estão, Senhor, assistindo a nossa transmissão através do YouTube e através do Facebook. Dai-me fé, dai-me força, para que eu possa, Senhor, permanecer firme, independente do que aconteça. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém, Jesus. Amém, queridos, você que está aí pelo Facebook, você que está pelo YouTube, Deus te abençoe. Todos os trabalhos da igreja estão cancelados. Amanhã teria o Casados para Sempre, está cancelado. Todos os trabalhos, enfim, todas as reuniões estão canceladas. Domingo que vem provavelmente estaremos transmitindo novamente, porque eu não creio que em uma semana, segundo as estatísticas, teremos aí a liberdade para voltar a nos aglomerar. Então cuide da sua família, por favor, cuide da sua família. Evite sair de casa, evite contato com outras pessoas. Obedeça esse momento que nós estamos vivendo. Isso não é falta de fé, isso é sabedoria, isso é bom senso. Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana. Quinta-feira, lá de casa, estaremos com a igreja em casa, porque a igreja somos nós, não é o prédio, tá bom? A igreja somos nós. Estaremos lá da nossa casa fazendo a nossa live e convidamos você para quinta-feira, às 20 horas, estar com a gente ali para o nosso bate-papo, no momento de oração. Deus te abençoe, tenha uma ótima semana. Em nome de Jesus. Algum recado, Denise? Não? Adriano? Transmitindo para as crianças o quê? Ah, ok. A Denise vai estar compartilhando o conteúdo para as crianças e para o PTX no WhatsApp, tá bom? Vídeos, para que você, pai, entenda a sua responsabilidade de discipular e ensinar os seus filhos em casa a palavra de Deus, a verdadeira espiritualidade. Então não tem escolinha, não tem PTX, mas você tem tempo, está na sua casa. Né? Agora você não tem desculpa de que não tem tempo, de que está trabalhando, de que tem faculdade. Agora você tem 24 horas por dia para ensinar a Bíblia, ler a Bíblia e orar com a tua família. Não tem desculpa. Amém? Deus abençoe a todos.